Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento agora à noite que nós temos, Pai, com os irmãos, de poder estudar um pouco mais da história da tua igreja. Saber um pouco mais de ti, Senhor, saber um pouco mais da ação do teu Espírito Santo ao longo da história, usando homens e mulheres que se dispuseram a andar nos teus caminhos. Queremos colocar todo este momento, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Queremos colocar diante de ti para que haja aprendizado, para que haja comunhão. Seja com cada um dos irmãos aqui presentes, seja com esta igreja, dando cada dia mais crescimento espiritual a cada irmão aqui presente e seus familiares. Em nome de Jesus, é assim que te oramos. Amém. 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 Bom, gente, como continuação, né, da aula da semana passada, da última quinta-feira, que nós falamos da Igreja Antiga, né, logo do início, primórdios. Mas hoje a gente vai analisar um outro aspecto, que é a história da Igreja do período medieval. O período medieval é um período muito bonito da história, só que ele é considerado por muitos, né, a Idade Medieval é considerada por muitos, inclusive historiadores, erroneamente dizem que essa é a Idade das Trevas. E na realidade não é. Né? É um período difícil, é um período em que a igreja vive, como a gente vai ver, um declínio moral e espiritual. A igreja passava por esse problema sério, porque havia uma influência muito grande da igreja romana, e isso dificultou muito. Primeiro porque no período de Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava de forma bem fervorosa, apesar das perseguições, lembre que semana passada a gente terminou falando sobre as perseguições. Mas a igreja naquele período ela começou a crescer muito, assustadoramente começou a crescer. Justamente uma das razões foi essa perseguição, porque a perseguição fez com que o povo de Deus, com que a palavra de Deus se espalhasse, se expandisse, porque o povo de Deus se expandiu. O povo do Senhor teve que sair para outros lugares, outras cidades, e aí começaram a levar essa palavra. Só que, depois de Constantino, por volta de 313, mais ou menos, depois de Constantino, só voltando um pouquinho a respeito disso, eu não lembro se eu falei sobre isso na aula passada, mas Constantino foi um imperador, né? E esse imperador supostamente se converteu ao cristianismo, e a igreja era perseguida antes de Constantino, e a igreja, ao invés de ser perseguida agora, né, eram perseguidos aqueles que não aceitavam a igreja. Então, as pessoas, de forma geral, eram obrigadas a serem cristãs, porque o imperador era cristão. Então, o imperador, Constantino, oficializou o cristianismo, né, naquele período. A igreja, nesse período, ela se reunia, antes de ser oficializada a igreja, os cristãos, né, o cristianismo, ela se reuniu em catacumbas, em lugares escondidos, mas agora que o imperador supostamente se converte, então o imperador não vai descer as catacumbas para celebrar culto, né, escondido. Então começaram a ver os lugares especiais para se fazer as reuniões, né, templos suntuosos começaram a ver. E depois disso começou com os problemas muito sérios, porque a igreja começou a incorporar, além das práticas do cristianismo, a igreja começou a incorporar algumas outras coisas. E essas coisas, aqueles que eram responsáveis, que a gente chama de clérigo, ou os padres, o papa, os cardeais, o declínio moral e espiritual pelo qual passava a igreja nesse período refletia-se em todos os aspectos, seus aspectos, em todos os lugares. Ou seja, havia esse problema moral, havia esse problema de padres e cardeais que não respeitavam, e havia uma outra coisa também, que era a questão da venda de eles começaram a vender atribuições. E isso era muito caro. Se você quisesse ser um padre, por exemplo, você tinha que pagar. E esse tipo de coisa começou a acontecer de forma geral
nesse período. Uma coisa que aconteceu muito forte aí, então quem tem origem católica, como eu, vai lembrar a respeito da religião. Como é que a religião ela era situada nesse período? Então, nós temos, ainda hoje na igreja, provavelmente vocês reconheçam os sacramentos da Igreja Católica, né? Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio, são os sacramentos que até hoje, né, foram instituídos e funcionam até os dias de hoje. Eu poderia falar sobre cada um, vou falar bem rapidinho sobre cada um. Cada um deles merece pelo menos uns 15 minutos, mas eu vou falar de forma bem breve a respeito de cada um desses sacramentos. O batismo é a forma de entrada na Igreja Católica. A criança ela precisava ser batizada, porque se não fosse batizada, ela seria considerada pagã. Né? E, sendo pagã, ela não teria condição de ter a salvação. É por isso que algumas pessoas católicas, e provavelmente alguns de vocês devem lembrar disso, principalmente aqueles que são mais velhos, que se dizia que se a criança não fosse batizar rapidamente, se a criança estivesse doente, por exemplo, tinha que se batizar rapidamente para que ela não morresse pagã. E se a criança morresse pagã, ela voltaria. Era como se fosse uma alma penada que voltaria para Cristo. Era essa a ideia. Isso foi algo que até os dias de hoje ainda existem. Né? Por isso a necessidade de levar a criança a ser batizada imediatamente. Eu falar mais sobre isso aqui, porque isso aqui é muito interessante até os dias de hoje. Por exemplo, há uma pessoa que vai se casar numa igreja católica, por exemplo, ela não pode se casar se não tiver o batistério. O batistério é um documento que é tão importante quanto nessa época aqui, era mais importante que a certidão de nascimento. Por quê? Porque era a sua ligação com a igreja. Você tinha que mostrar que você tinha sido batizado para fazer parte da igreja. A confirmação é algo também muito interessante. Por quê? Por que é a confirmação? A confirmação é o crisma. Eu, por exemplo, fui batizado quando criança, né, e fui crismado também, acho que 15 anos eu fui crismado. O que é a crisma? O crisma, na realidade. O crisma é uma festa que se dá, né? É um momento especial na vida de quem vai ser crismado, em que o padre não pode fazer o crisma, quem faz o crisma é o bispo vem para aquela determinada localidade, e ele, no momento do crisma, ele pega o óleo, chamado óleo da unção, ele faz o sinal da cruz na testa daquela pessoa que vai ser crismada. Isso é o crisma, é como se fosse um batismo com o Espírito Santo, por assim dizer. A Eucaristia é o que nós chamamos de primeira comunhão, né? Que eu também fiz a minha primeira comunhão, que é uma importância muito grande. Você está entrando na Igreja Católica, você está entrando na comunhão da Igreja. O que aconteceu ao longo do tempo é que o pão que era utilizado por Jesus, o pão sem fermento, ou os pães asmos, foi transformado na hóstia consagrada. Né? E aí foi colocado na hóstia consagrada um pensamento extremamente espiritual. Por quê? Porque, segundo a Igreja Católica, o pão se transforma na carne de Jesus e o vinho se transforma verdadeiramente no sangue de Jesus. Então, quando você mastiga, o padre e a freira, né, que me ensinou, ela dizia que você não pode mastigar, porque você está mastigando a carne de Cristo. Então, quando o padre coloca, que ele diz, corpo de Cristo, você abre a boca, ele coloca ali a hóstia, você tem que esperar ela derreter. Você não pode mastigar. Então, havia todo um misticismo por trás disso. E aí vem a penitência. O que é a penitência? Quando você vai confessar os seus pecados diante do padre, ele vai te dar uma penitência. Seria uma penitência? Seria algo que você tem que cumprir por causa dos pecados que você cometeu. E isso, a meu ver, é um erro muito grande da Igreja Católica, porque toda vez que eu fazia isso pelo menos uma vez por mês, toda vez que eu ia fazer confessar os meus pecados para fazer a Eucaristia, o padre me dava a penitência. E qual era a penitência?
rezar 2 Pai Nosso, 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. E isso fez e faz ainda hoje que as pessoas, os fiéis, por assim dizer, tenham uma grande dificuldade na oração. Por quê? Porque quando você diz que penitência, veja, lembra da palavra penitência, ligando com a palavra penitenciária. Então, a penitenciária serve para castigar. Então, penitência é um castigo. E quando o padre dizia a sua penitência é rezar 2 Pai Nosso, 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, ele estava dizendo que rezar é uma penitência. É por isso que tem muita gente que até hoje tem dificuldade de falar com Deus, de orar, porque ainda tem resquícios de que rezar é penitência, de que rezar é coisa ruim, de que rezar é castigo. Né? Falar com Deus deve ser um prazer. Vem então a outra, que é a extrema unção, que é dado no momento em que a pessoa está indo embora, está morrendo. Né? Hoje não é chamado mais extrema unção, é chamado de unção dos enfermos. A Igreja Católica trocou o nome para a unção dos enfermos. E é dado aquela unção, aquela extrema unção, ou unção extrema, no momento em que a pessoa está morrendo. Inclusive colocando a vela na mão da pessoa enquanto ela morre. E a vela serviria para, quando você passar dessa vida para outra, você está com uma vela na mão para iluminar o seu caminho do outro lado. A ordem é a mesma coisa que ordenação. Né? Então, a ordem para um pastor, por exemplo, é se tornar pastor. Para o padre, é se tornar padre. É a ordenança de se tornar padre. É um outro sacramento da parte deles. E o matrimônio, que é o casamento, que antes não era proibido que o padre se casasse, mas depois isso aconteceu. Foi proibido. E uma das razões pelas quais foi proibido que o padre casasse, que o padre se casasse, foi porque, se o padre se casasse, ele teria família. E se o padre morresse, a igreja precisava amparar a família. E aí isso iria despender dinheiro. Então, uma das razões foi mais a questão financeira, né? Para que a Igreja Católica não tivesse que despender dinheiro para a família do padre. Então, era melhor estabelecer o celibato, que é não pode casar. Então, foi instituído, né, para que nenhum padre pudesse casar, e isso vem até hoje, pelo menos na Igreja Católica, de forma muito mais tradicional. E aí vem o culto e a religião popular. O que os sacerdotes ensinavam? O simples cumprimento desses sacramentos que a gente falou era fator determinante para a salvação. Então, esses sacramentos conferia a bênção da salvação. Né? A missa passou a ser chamada de missa ao invés de culto, e a missa era o elemento central. Veja, diferente da gente, cristão evangélico, por assim dizer, nós temos uma vez por mês a ceia do Senhor. Uma vez por mês. Para a Igreja Católica, eles fazem essa celebração todas as vezes. Né? Todas as vezes eles têm a ceia, a Eucaristia, chamada de Eucaristia. E Eucaristia é o nome correto, tá? Eucaristia é o nome correto mesmo. A missa tinha muito esplendor, cerimônias, vestimentas, músicas solenes, havia toda uma pomposidade. O objetivo disso era impressionar o espírito através dos sentidos, e funcionava. Hoje, nós estamos fazendo basicamente a mesma coisa. Nós estamos criando templos extremamente suntuosos com esse objetivo. Eu acho que tem templos aí que tem coisa demais, que não deveria haver tanta coisa. A gente não precisa de tanta coisa, tanta suntuosidade, principalmente porque esses templos grandes aí, gente, em outro momento a gente fala sobre isso, mas esses templos grandes aí vão servir meramente para que o anticristo possa usar para envergonhar a palavra de Deus. E aí vem um outro aspecto, que são as riquezas da igreja. Desde Constantino, que eu falei anteriormente, a igreja não pagava mais impostos. Eles foram isentos de impostos, como é basicamente até os dias de hoje. Basicamente até os dias de hoje. Assim, a igreja passou a receber não só ofertas dos fiéis, mas doações, e essas doações eram principalmente doações de terras, né? E edifícios para fins religiosos. A igreja cresceu assustadoramente nesse período medieval, nesse sentido.
por causa disso, e também, como a gente vai perceber, a igreja tornou-se rica na Europa, né, chegando a dominar a quarta parte da França, Alemanha e Inglaterra, grandes países, naquela época e ainda hoje. E essa renda, esse dinheiro, ele enchia os cofres e surgiu aí uma outra coisa que foram as indulgências, a venda das indulgências. Ou seja, eles começaram a vender a salvação. Significava o quê? Se você chegasse diante da igreja com a escritura de um terreno, entregasse essa escritura à igreja, você estaria se isentando dos pecados, né? Dos seus pecados passados, presentes e até mesmo futuros. Né? Aquilo que você ainda iria cometer, dependendo do valor que você desse, você seria isento, você seria perdoado também. Isso foi muito importante nesse período. E aí surge, em 1054, surge algo aí bem interessante, algo extraordinário, que foi o cisma. O que é o cisma? O cisma é uma divisão. Tanto a Igreja Católica Ocidental, liderada por Roma, quanto a ala oriental por Constantinopla. Veja, a palavra Constantinopla vem da palavra Constantino. Tá? Então, tanto a Igreja Católica Apostólica Romana, quanto a ala liderada, que era ocidental, tanto a ala oriental, liderada por Constantinopla, havia incorporado algumas práticas e liturgias, vários pontos que começaram a ser questionados desde o período da Reforma no século XVI. Martinho Lutero começou a fazer esse questionamento, então as alas ocidental e oriental começam a questionar. E aí começa a haver uns problemas entre elas, porque elas começam, as duas alas começam a discutir e a discordar em alguns pontos. E foi em 1054 que, então, a igreja se divide. A igreja católica, apostólica romana e a igreja ortodoxa. Essa foi a primeira divisão, né, da igreja. Hoje existem algumas outras alas também, mas basicamente essas foram as duas divisões que aconteceram. Quais foram as principais razões para esse cisma, para essa divisão? Controvérsia iconoclástica. O que é iconoclastia? Ícones são as imagens. Né? Então, umas achavam que deveria haver a imagem, que deveriam ter imagens, e outra achava que não deveria se utilizar imagens. Então, esse foi um ponto aí de divergência entre as duas igrejas, a católica e a ortodoxa. Falta de predisposição, tanto do Papa, em Roma, como do patriarca. Veja, a igreja católica chama de Papa, a igreja ortodoxa chama de patriarca. Né? Então, um não queria ceder ao outro. Então, houve problemas entre o Papa e o Patriarca. Outra coisa também foi a questão das diferenças culturais, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Veja, hoje em dia também existem muitas diferenças culturais. Tanto é que a gente está vivendo, se for falar de cultura, de alimentação, por exemplo, a gente está vivendo aí um período extremamente complicado com relação à alimentação, por exemplo. Né? Então, a alimentação de hoje, por exemplo, né, o que a gente come, tem um problema em relação a isso, porque a China, por exemplo, vai comer. Eu vi uma cena, isso é rapidinho, eu vi uma cena que eu achei estarrecedora. A pessoa chegou, um rapaz chegou, um jovem, pegou um sapo, não era uma ranger, era um sapo. Ele pegou o sapo, tirou o sapo dentro sei lá, de um aquário lá, e deu uma mordida na boca do sapo e rasgou o sapo inteiro e começou a comer o sapo, enquanto ele ainda estava se mexendo. Veja o embrulho que deu, né, só ver uma coisa dessa. Mas isso, para eles, é algo extremamente natural. Eu estou falando aqui, a diferença ocidental, estou falando em relação à alimentação. Né? Mas a diferença ocidental e oriental, para vocês entenderem. Além da questão das diferenças culturais, a igreja oriental foi ficando cada vez mais introspectiva, ou seja, entrando dentro dela mesma. Né? Por isso surgem os monastérios, lugares de reclusão, lugares em que ficaria lá os padres, né? Ficariam reclusos, saindo da sociedade. Viviam mesmo como eremitas, fora da sociedade.
Então, a igreja ocidental, mais inovadora e eclética na absorção de práticas pagãs, começou, então, a absorver algumas coisas, algumas superstições, que foi justamente a Igreja Católica Romana. Outra coisa muito importante é que, entendam, eu estou fazendo um resumo da ideia do borrão do rascunho em relação a tudo isso que a gente está vendo. Né? Então, tem muita coisa a ser falada, então eu estou só dando um resumo rápido a respeito disso. Um tema recorrente são as cruzadas. Né? De 1096 a 1270, expedições foram formadas sob o comando da igreja a fim de recuperar Jerusalém. Jerusalém se encontrava sob o domínio dos turcos seljúcidas, que eram alguns povos turcos de origem islâmica. Aí, um outro aspecto que não vai dar para a gente falar é sobre o islamismo, religião que tem crescido assustadoramente também. As cruzadas tinham o seguinte objetivo, veja, entendam, Jerusalém tinha sido sitiada pelos muçulmanos. Né? Os muçulmanos invadem Jerusalém. E aí é um problema. Então, como é que a gente vai, como é que os judeus, como é que a igreja, né, vai recuperar Jerusalém? Então, o único objetivo, a única razão, como é que vai fazer isso? Então, vamos lá fazer as cruzadas. Né? Então, as cruzadas tinham o objetivo de fazer com que quem não era cristão se tornasse cristão, mesmo que fosse à força. Mesmo que fosse, você não vai ser cristão não, você vai morrer. Percebam que isso está acontecendo hoje de forma inversa. Os muçulmanos chamam os cristãos de infiéis e matam os cristãos. Então, é preciso entender que a nossa história vai mostrar que nós cristãos fazíamos isso nesse período aqui. Se você não era cristão, você era morto. É por isso que o ódio dos muçulmanos pelos cristãos é tão grande. Né? Então, essas expedições, elas tinham caráter militar. Né? E era organizada pela própria igreja para combater os muçulmanos, porque os muçulmanos estavam sitiando a Terra Santa. Daí surge a ideia de Guerra Santa, porque era uma guerra que era em nome de Deus, uma guerra em nome de Deus, para recuperar Jerusalém das mãos dos infiéis. Entendam, do mesmo jeito que hoje os muçulmanos nos chamam de infiéis, né, eles também chamavam, a gente também chamava os muçulmanos de infiéis do passado. A palavra cruzadas, aí o termo cruzadas, passou a designá-lo em virtude de seus adeptos, que eram soldados de Cristo. E eles utilizavam nas suas vestimentas, tinham bordado a cruz nas suas vestes. A igreja defendia a participação dos fiéis nessa guerra santa. E a igreja prometia algumas coisas. Por exemplo, mesmo que você entrasse nas cruzadas, numa dessas cruzadas, e morresse lá, você já tinha a segurança, a igreja assegurava que você seria salvo. E assegurava também bens, porque se você fosse para cada uma dessas cruzadas, e houveram muitas, né? Se você fosse para uma dessas cruzadas e morresse, ou se você fosse para essas cruzadas e sobrevivesse, você podia trazer, e quando chegasse, você poderia ficar rico, né, por ter participado das cruzadas. Dentre as cruzadas, houve algumas, por exemplo, as cruzadas das mulheres, houve as cruzadas das crianças, a primeira cruzada foi a cruzada dos mendigos, e depois de algum tempo começaram a haver os movimentos de protestos. Né? O que eram os movimentos de protesto? No início do século XII, surgiram vários movimentos. A gente vai ver alguns desses movimentos contra esse problema da Igreja Católica naquela época, né? A essa imoralidade que havia. Então, houveram alguns homens e alguns movimentos. O primeiro movimento que eu queria falar eram os valdenses, em 1170. Quem era a pessoa? Pedro Valdo. Era um comerciante, ele vivia lá na França, num local chamado Lyon. Ele foi uma pessoa que ele se desprendeu de tudo que ele tinha, de toda a riqueza que ele tinha, deu tudo aos pobres,
e se tornou um evangelista que levava a palavra do Senhor onde ele ia. É por isso um evangelista itinerante. Atraiu, então, uma multidão muito grande que ficou ao lado dele, né, fazendo frente à igreja, que a cada momento a igreja começava a enfraquecer. Eles foram perseguidos pela Inquisição Papal. A Inquisição que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Eles foram perseguidos por essa Inquisição e muitos deles foram mortos. E outros continuaram ativos, levando assim a palavra de Deus. Levando assim o ministério da palavra. Um outro homem, né, ainda nesse momento eu vou falar sobre 3 deles, né, primeiro Pedro Valdo e agora João Wycliffe, de 1328 a 1384. Para o objetivo de Wycliffe, reformar a Igreja Romana, do mesmo jeito, entenda, do mesmo jeito de Lutero lá na frente. Né? Lutero. Ele queria reformar a Igreja Romana através da eliminação da imoralidade dos padres, da imoralidade dos clérigos, né? E principalmente por causa da riqueza que eles acumulavam pelo pecado, que era a fonte da corrupção deles. As habilidades de Wycliffe influenciaram na preparação do caminho para a reforma na Inglaterra. Foi o Wycliffe que traduziu a Bíblia, né, do seu original, que estava na Igreja Católica, ele traduziu a Bíblia para o vernáculo. Lembra? O Wycliffe era em inglês, então ele traduziu a Bíblia para o inglês. Né? E daí surge um grupo chamado Lollardo, que era um grupo que seguia o Wycliffe. E esse grupo, o objetivo desse grupo era levar a palavra do Senhor, levar o Evangelho àquele povo que não conseguia ouvir a palavra de Deus. Entenda, a gente está em 1300 e alguma coisa, então era mais complicado levar a palavra de Deus. O povo era basicamente analfabeto, não tinha aquele desejo de estar levando essa mesma palavra. Então, por essa razão. Outra coisa muito importante ainda, o surgimento de um homem chamado John Huss, ou João Huss, 1373 a 1415. Quem era John Huss? John Huss era um reformador religioso tcheco, da Tchecoslováquia, apoiado de início pelas autoridades. Ele traduziu o Novo Testamento para o tcheco. Veja, primeiro Wycliffe traduziu para o inglês, depois John Huss traduz o Novo Testamento, vai traduzir a Bíblia para o tcheco. Né? E ele escreve alguns livros que são muito importantes, principalmente para a época. Ele escreve da glorificação do sangue de Jesus, contra a adoração das imagens, vida e paixão de Cristo, segundo os 4 evangelhos. O que acontece com John Huss? Ele é excomungado, ou seja, ele é colocado para fora da Igreja Católica e é dado a ele uma sentença de morte. Ele teria que morrer na fogueira. Né? Ele teria que morrer na fogueira. É dada a ele a oportunidade de negar tudo aquilo que ele escreveu naqueles livros. Mas ele não nega. E ele é levado, ele é julgado, e no mesmo dia que ele é julgado, ele é levado para a fogueira para ser queimado vivo. Enquanto ele está sendo queimado vivo, ele começa a cantar. Ele começa a glorificar a Deus. Né? Então, um testemunho vivo, né, de um grande homem de Deus que não nega a sua fé e morre ali, cantando louvores ao Senhor. E aí vem, só para a gente entender um pouquinho, né, já estamos chegando, quase na metade, a questão da evolução do catolicismo. Então, só algumas coisas para a gente entender como se deu isso. Veja, essas coisinhas aqui, gente, não foram automáticas, não. No ano 400, Maria passa a ser considerada mãe de Deus. E os católicos começam a interceder pelos mortos. Isso no ano 400. Como assim Maria começa a ser mãe de Deus? A ideia da Igreja Católica aqui é bem interessante e tem fundamento, tem uma certa lógica. Você sabe que não é real, não é fato, mas tem uma certa lógica. Por quê? Você pensa, a mãe de Jesus é Maria. Jesus, olha a lógica. Jesus é Deus. Portanto, Maria é mãe de Deus.
Essa é a lógica que a Igreja Católica tem. Maria é mãe de Deus por ser mãe de Jesus e Jesus sendo Deus. O que não é fato isso. Em 431, surge a instituição do culto a Maria no Concílio de Éfeso. Em 451, a doutrina da virgindade perpétua de Maria, negando que Maria tivesse outros filhos. A Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, Maria, Conceição é concepção, ter filho, Imaculada é pura, então, pura, sem pecado, ela concebeu. Até aí tudo bem, mas que depois isso não aconteceu, é outra coisa. Em 503 surge a doutrina do purgatório, que seria uma terceira saída. Por exemplo, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então surge aí uma terceira saída. Não, se você não for nem para o céu nem para o inferno, você vai para o purgatório, que é um lugar onde você vai ficar um tempo para que você seja purificado, e aí, se você for purificado e aprovado, você vai para o céu. Se não, você vai para o inferno. O problema é que ninguém sabe. Por isso é que tem que ter uma missa de corpo presente, uma missa de sétimo dia e uma missa a cada ano. Uma missa de mês e uma missa a cada ano. E não se sabe onde é que você está. Por isso que tem que se fazer essas celebrações pagas. Todas as missas você tem que pagar. Em 554, 25 de dezembro é oficializado como o nascimento de Cristo. Foi Constantino também. Pastor, mas isso dá um problema muito sério, porque tem muitas igrejas aí que dizem que a gente não deve comemorar o Natal. Sim, existe. Por quê? Porque Jesus não nasceu no dia 25, é verdade. Jesus não nasceu no dia 25. Mas isso não significa que ele não nasceu. E como a gente sabe que a gente não sabe a data que ele nasceu, então a gente comemora no dia 25 de dezembro. Claro que esse ponto aí dá muito pano para a manga para depois. No ano 600, surge Gregório o Grande, que ele se torna o primeiro Papa. Então, existe aquela controvérsia de que o primeiro Papa seria Pedro, mas a história vai trazer Gregório como o primeiro Papa. Em 787, surge a instituição do culto às imagens e às relíquias do segundo concílio de Nicéia. O que são relíquias? Para você ter uma ideia, eles começaram a vender pedaços da cruz de Cristo como relíquias. Mas isso aqui foi retirado da cruz de Jesus, então isso faz milagre e tal. E aí, alguns historiadores dizem que esses pedaços, se for juntar todos os pedaços da cruz de Jesus, vai dar para construir uma arca, tipo uma arca de Noé, de tantos pedaços. Por quê? Porque o objetivo era levantar a fé do povo? Não. Era dinheiro. Porque aqueles pedaços de madeira que eles diziam ser da cruz de Cristo, valia muito dinheiro, e dava muito dinheiro à igreja. Em 850, veio o Concílio de Paiva, onde foi instituído o Rosário. Vocês sabem que quando você vai na Igreja Católica, uma das coisas que a gente aprende a fazer é rezar o terço. O terço. O que é o terço? E qual é a diferença do terço e do rosário? Qual é a diferença do terço e do rosário? Vou dar só um exemplo para vocês. Como a própria palavra diz, o terço é a terça parte do rosário. Então, se um rosário tem 90 orações, a terça parte é 30 orações. Por isso o nome terço. O rosário é muito grande. O terço é a terça parte do todo. É o todo dividido por 3. Ok? E também vem a doutrina da transubstanciação nessa data. O que é isso? É dizer que o pão se transforma no corpo de Cristo literalmente e que o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus. Em 880, começa a haver, então, a canonização dos santos. Fulano é santo, então canonizou. Ele é santo. Em 1073, o celibato instituído por Hildebrando.
Agora, os padres, olha só, em 1073, ou seja, antes disso, o padre podia casar. A partir daqui, o padre não podia casar. Em 1094, no Concílio do Clermont, a Igreja Católica cria as indulgências, ou seja, a venda de salvação. Em 1100, o pagamento pelas missas e pelo culto aos santos. Em 1184, a Santa Inquisição é estabelecida no Concílio de Verona. E a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre Santa Inquisição. Em 1229, a Igreja proíbe aos leigos a leitura da Bíblia. Só quem pode ler agora são os padres, é o clérigo que pode ler. E aí foi fechada a Bíblia para as outras pessoas. Se bem que nessa época, gente, já não tinha, o analfabetismo era muito grande, as pessoas não tinham tanta vontade de aprender e nem tanta condição, não era importante se aprender a ler. Né? E em 1317, João XII ordena a reza. Olha que coisa interessante sobre a reza Ave Maria. A metade da Ave Maria é bíblico, está lá na palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aí é bíblico, está lá na palavra. O que eles acrescentam é o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Essa parte aí não é bíblica, foi acrescentada em 1317. E aí, em 1500, finalmente, né, o nosso país aqui é descoberto, não é invadido, o Brasil é invadido, e aí é celebrada lá a primeira missa. E aí a gente entra na Inquisição. Né? No período inquisitório, o que foi a Inquisição? Foi um período muito difícil na história da Igreja, em que muitas pessoas morreram, principalmente mulheres, por causa desse camarada aí, esse monge alemão, né? Muitas mulheres morreram, porque ele tinha um problema de misoginia. Ele odiava, parece que ele odiava as mulheres. Né? Então ele começava a caçar as mulheres. Por isso ele escreveu esse livro, O Martelo das Feiticeiras, ou O Martelo das Bruxas. E nesse livro mostrava como as diversas formas de se matar uma bruxa. As diversas formas de se matar uma bruxa. Esse livro foi escrito em 1487. 1487. Então, ele escreveu esse livro para perseguir as mulheres. Então, por exemplo, se tinha uma mulher e ela sabia fazer um chá que passasse a dor, alguma coisa assim, muitas vezes ninguém conhecia, ela era considerada como bruxa e podia ser morta. Veja que a situação, principalmente a situação das mulheres, ficou muito complicada, muito difícil. Tá? Aqui, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a questão da Santa Inquisição, que foi uma prerrogativa do Papa Gregório IX. Foi ele que criou os tribunais da Inquisição. A palavra Inquisição significa questionamento, então levava a pessoa para questionar. Né? Então, se perguntava às pessoas certas coisas, e se ela não respondesse de conformidade, ela era, inclusive, torturada. A partir daqui, eu peço a vocês que tenham um pouquinho do estômago meio fraco, né? Que até, se não puder assistir tudinho, porque são imagens meio complicadas. E eu resumi essas imagens porque eram torturas que eram feitas naquela época. Então, eu dei um resumo dessas imagens, não coloquei tudo aqui, não. Quando eu estou dando aula lá no ITEBS, o pessoal também se sente, às vezes, passam até mal. Eu filtrei algumas coisas aqui, tá? Só para a gente entender. Havia os autos de fé, que eram apenas sofridas por condenados. Se vocês perceberem aí, existe uma pessoa amarrada e esses feixes de lenha aí é para colocar ali para queimar essa pessoa. Eram chamados de autos de fé. Né? O objetivo era matar essas pessoas, queimá-las, né, vivas. Esse era o objetivo, os autos de fé. Um exemplo de tortura. Falando um pouquinho sobre a questão das fases do processo de Inquisição. Perceba na imagem, a vítima está sendo colocada pendurada pelos braços, né?
Embaixo, vocês percebem que existem dois pesos amarrados ao tornozelo dessa vítima aqui. Então, o objetivo era puxar cada vez mais essa pessoa, e enquanto isso acontecia, eram feitas perguntas a ela, e ela precisava responder de conformidade, senão ela ia morrer. Tem uma outra imagem que eu acho que eu não coloquei aqui, é que às vezes a vítima ela era amarrada com as mãos nas costas. Então, quando ela era amarrada com as mãos nas costas, e ela era levantada desse mesmo jeito, deslocava os ombros dela. Né? Ela se quebrava toda por os ombros. E aí era colocado esses pesos aí que vocês estão vendo, era colocado esses pesos também, né, nessas pessoas. Aqui, tanto homens quanto mulheres. Ainda tem na questão do interrogatório, percebam, a vítima era colocada numa certa altura, amarrada nos braços, nas pernas, e na parte da barriga era amarrada com uma corda e tinha um peso também. E se vocês observarem as pessoas que estão aí embaixo, elas estão pegando pesos de outros pesos, né, para colocar, para acrescentar a esse peso que está na barriga dessa pessoa. E enquanto isso, tinha esse inquisidor, ele ficava sentado só fazendo as perguntas enquanto era feita a tortura a essa pessoa. Bom, aqui é a imagem que eu disse a vocês, que eu pensei que não estava aqui, né? Essa pessoa aqui foi colocada amarrada e de costas, né? Percebam que está quebrando os braços dessa pessoa, porque ela é amarrada de costas. E as pessoas que ficam embaixo, elas ficam com lanças, porque enquanto é feito perguntas, as pessoas começam a utilizar essas lanças para perfurar essa pessoa em todas as partes do corpo. O objetivo aqui não é matar rápido, aqui vai matar aos poucos, né? Até que a pessoa diga, fale alguma coisa. Essa pessoa às vezes não morria, mas ela tinha problemas psicológicos horríveis, além de entrar até em estado de loucura. Aqui tem um jovem, né, que está sendo torturado também, a razão bruxaria. O monge aqui ele pega alguma coisa de metal e ele está perfurando o rim dessa pessoa, enquanto isso estão fazendo perguntas também. Eu não vou me demorar nessas imagens, não, porque eu sei que é complicado. Aqui é chamado de mesa de evisceração. Como assim? É colocada essa pessoa viva, né, nua, de costas numa mesa, enquanto isso, rasgam a barriga dessa pessoa e vão tirando as vísceras, o intestino delgado, o intestino grosso, eles vão tirando aos poucos, né, enquanto se faz questionamentos também. Essas duas imagens aqui são imagens terríveis. A imagem à esquerda, ela vai mostrar uma tortura. Percebam que esse triângulo aí, né, o objetivo dele é perfurar a pessoa, tanto perfurar os órgãos sexuais da pessoa, o ânus e a vagina, o ânus, o testículo. Essa pessoa era colocada dessa forma e ela era elevada numa certa altura e soltava essa pessoa em cima desse triângulo que está aí para perfurar cada vez mais essa pessoa. Na imagem seguinte, acho que vocês já viram como fazer um galeto. É dessa forma, a pessoa era colocada nesse tipo moinho aí. Percebam que na parte de baixo tem chamas, é fogo, né? E essa pessoa ela era feito um moinho, né? Queimada, assada aos poucos, rodando aí e sendo assada aos poucos. E aí, vendo um pouquinho sobre os instrumentos, né, nós temos aí a cadeira inquisitória, era uma cadeira que era feita tinha metal, era metal e tipo prego, né, e de madeira. E às vezes essa pessoa ela tinha que sentar aí, né, ela amarrada tanto nos pés quanto nas mãos,
e apertava, né? E muitas vezes esses pregos aí, eles eram aquecidos. A pessoa sofria aí e acabava muitas vezes sendo mutilada e quando não aguentava acabava morrendo. Do outro lado tem o esmaga-cabeça, né? Era colocado esse capacete na cabeça da pessoa e essa roldana aí na frente apertava até quebrar o crânio da pessoa, quebrava a cabeça da pessoa aos poucos e apertando até que a pessoa se quebrava toda. Esse outro instrumento era colocado na rótula do joelho da pessoa, né, e era apertando, apertando, apertando até esmagar o joelho da pessoa também. Esse é um dos mais sérios instrumentos. É uma serra, se você olhar do lado direito, vai ver que a pessoa era colocada de cabeça para baixo e duas pessoas serravam a pessoa ao meio, no meio das pernas, e iam serrando a pessoa ao meio. Veja que eu coloquei uma imagem de desenho aqui, porque para melhorar a situação. E o último instrumento que eu queria mostrar hoje é a pera. Esse instrumento chamado pera, ele servia para o seguinte: se a pessoa fosse uma mulher, por exemplo, ou um homem, geralmente era uma mulher, que fosse faladeira, fofoqueira, né? Então era colocada essa pera na boca dessa pessoa, e aí tinha um tipo de roldana aí que iria abrindo até escancarar o maxilar dessa pessoa, quebrava o maxilar dessa pessoa. Se fosse uma mulher e se fosse prostituta, por exemplo, isso era colocado dentro do órgão sexual da mulher e era também, abria isso até escancarar também. Se a pessoa fosse um homossexual, era colocado no ânus dele e aí também se abria, né, até a pessoa não aguentar mais. Era algo realmente terrível. Só para descansar um pouquinho, a gente está no finalzinho aí, e aí eu ia colocar essa parte aí da Inquisição para o final, mas aí é muito pesado e nós vamos terminar com as invenções medievais. Nesse período medieval, gente, as principais coisas, olha só, a gente fala de a Idade das Trevas e tal, mas foi nesse período que se inventou as roupas de baixo, os óculos, o espelho, os botões das camisas, cinto com fivela, as calças compridas, tudo isso foi inventado no período medieval. Outras coisas que foram inventadas no período medieval. O livro foi uma invenção medieval. Percebam, moinho de vento, moinho de água, óculos, relógio mecânico, guindaste para uso em porto, guindaste portuário, flutuante, ferradura para cavalos. A imprensa foi inventada nesse período, técnicas arquitetônicas para a construção de castelos, de igrejas, tudo isso foi inventado nesse período também, e muito mais. Técnica de pintura a óleo, arado pesado, puxado por bois, relógio de areia, forno, poço artesiano, sistema de aquecimento central, compasso astronômico, compasso seco também para navegação. Tudo isso foi inventado nesse período, além do tear horizontal para fazer roupa, fazer tecido, os botões de camisa, jogo de xadrez, espelho, garfo, colher e garfo, o ímã, a ratoeira, o sabonete pastoso, as armas de guerra, foram coisas que foram inventadas nesse período. Carrinho de mão, o jogo de cartas, vitrais usados em igrejas, sistema agrícola de rotação de culturas, banco e sistema bancário, caravela, a marca d'água para evitar a falsificação. As universidades também foram inventadas nesse período. O carrinho de mão, o jogo de cartas, vitrais usados em igrejas, sistema agrícola de rotação de cultura, banco e sistema bancário. As caravelas também foram inventadas nessa época. Tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é para que a gente entenda, não é, como o período medieval foi tão importante. Né? O período medieval foi um período assim extasiante também, onde houveram muitas invenções. Aconteceu muita coisa ainda nesse período.
Né? Muita coisa veio acontecer nesse período. No entanto, não tem como a gente falar de todas elas. Não tem como a gente falar de todas elas. Então, a gente dá uma olhada aí em algumas dessas coisas. Isaac, você pode abrir aí para que, se alguém tiver alguma pergunta, né, então, pode fazer, que a gente vai tentar responder alguma coisa aqui. Então, queria fazer uma pergunta. Pois não. Queria fazer uma pergunta, pastor Jailton. Pois não, estou ouvindo. A gente vê que a igreja, a Idade Média, ela é muito negativa do ponto de vista da igreja, né? Mas teria alguma coisa positiva teologicamente ou historicamente? Eu digo da igreja em si. O senhor já mostrou várias invenções da época, né? As universidades, vários utensílios, mas o ponto positivo seria só esses irmãos que foram resistentes, né? Os valdenses, John Hus, ou será que tem alguma coisa que a gente pode aproveitar? Tem muita coisa, né? Além da questão teológica, porque, veja bem, o período medieval foi um período extremamente teocêntrico. Depois da Idade Média, que veio a Idade Moderna, a igreja, tudo bem que houve todo esse problema da igreja romana, que atrasou muito, mas nesse período medieval, Deus ainda era o centro na vida de muita gente. O que acontece depois, no período moderno? No período moderno, Deus deixa de ser o centro. Então, não é mais um teocentrismo, por assim dizer. As pessoas começam a esquecer Deus. É a era do iluminismo, é a era do crescimento filosófico, era da sabedoria começa a tomar. Ou seja, houve um período de antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas, os Deus. Então, nesse período medieval, ainda é criado, nasce ali também muitos teólogos. Teólogos esses que têm influência até os dias de hoje. Uma importância muito grande até os dias de hoje. Surgiram aí. Depois vão surgir os filósofos. A filosofia, ela vai perdurar. E aí vai fazer com que a teologia fique um pouquinho para trás. Exatamente no período chamado período moderno. No nosso próximo estudo, a gente vai falar sobre a reforma, que é o nosso penúltimo estudo, falando um pouquinho sobre a reforma, o que é que a reforma produziu, os pré-reformadores que a gente já falou agora, o John Hus, por exemplo, o Wycliffe, são pré-reformadores, são pessoas que vieram trazendo a ideia da reforma, culmina com Martinho Lutero, lá em 1517, mas a ideia da reforma ela vem antes de Martinho Lutero, justamente com Wycliffe e com Hus, que, no caso do Hus, que morre por conta da reforma. Isso tudo é muito importante a gente entender. Eu convido, inclusive, vocês a estarem na nossa próxima aula, próxima quarta-feira, para a gente falar um pouquinho sobre esse homem aí chamado Martinho Lutero e a sua importância na história, considerada história moderna, do século XVI. Amém. Minha gratidão a cada um de vocês. Eu gosto muito, gente, de perguntas. Eu me sinto mal quando vocês não perguntam. Porque eu sei que eu não sou tão bom assim. Eu sei que há dúvidas. Eu, por exemplo, eu não tenho certeza o tempo todo, não. Tem que estudar, tem que ver. Então, tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo. Um livro que eu mostrei alguns livros na semana passada, e eu tenho esses dois livros aqui, esse aqui, e a continuação dele, que é esse aqui. Eu mostrei alguns na semana passada, mas esse aqui, História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, volume 1 e 2, que eram 10 volumes, e passaram a ser esses 2 volumes aqui. Veja a quantidade de informação que tem aqui, gente. É muita coisa. Então, eu utilizo esse livro. O que eu mostrei para vocês na semana passada, que é esse aqui, que alguns irmãos até mostraram ter também. O outro que eu mostrei, eu acho que esse aqui eu não mostrei,
mostrei. História da Igreja Cristã também, né? É muito de Robert Heston, que é muito bom. História do Cristianismo, esse aqui também, que é muito bom, né? E eu utilizo, além disso, essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia excelente, essa Bíblia aqui, na área de história principalmente, né? Que é a arqueológica, a Bíblia arqueológica. Então, além de outros livros. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus e bendito Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que está nos concedendo, acima de tudo, de estarmos vivos. Porque, ó Deus, estando vivos, nós estamos tendo mais uma oportunidade, Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós pedimos agora, Senhor, que tu tomes conta de cada pessoa que está ouvindo, Deus, esse estudo, Senhor. Que tomes conta da nossa vida. Vá ao encontro de cada lar, de cada casa que está aí aberta, e que, em nome de Jesus, ó Deus, a doença, essa pandemia, esse coronavírus, não chegue no lar dos teus servos, Senhor. Protege-os hoje, protege-os sempre, abençoe-os sempre. Nós te agradecemos pela vida de Isaac. Por isso, essa ideia, Senhor, que ele teve, de compartilhar, ó Deus, com todos nós, um pouquinho do conhecimento da tua palavra, tanto, Senhor, da live que ele faz, de oração, às 18 horas, quanto esse momento de estudo também, Senhor, os cultos, que tu possas estar abençoando hoje, abençoando sempre, a cada um de nós também, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de voltarmos em breve, Senhor, para as nossas igrejas, para os nossos cultos, para os nossos templos, onde podemos, ó Deus, nos abraçar novamente e glorificar o teu nome de uma forma mais abrangente e extraordinária. Dá-nos isso, porque necessitamos, ó Deus, de estarmos em comunhão uns com os outros. Abençoa-nos hoje e sempre. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.